Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga, sua irmã Anita Castro, e nós estamos começando mais uma partilha do EGE, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Hoje o nosso tema será a sorte das crianças depois da morte, tendo como objetivo específico refletir sobre a situação da criança depois da morte e seu processo de desenvolvimento espiritual. Não esqueça, meu querido, minha querida, de compartilhar esse material com outras pessoas que você saiba que gostam de assuntos espíritas e espiritualistas e especialmente de curtir esse material para que o algoritmo do YouTube possa compartilhar com outras pessoas estas bênçãos que temos recebido aqui. Vamos então à leitura do nosso material e posteriormente eu teço breves comentários. Causas espirituais da morte na infância. É comum no nosso planeta a morte na infância, mesmo no que se refere às comunidades que desfrutam de melhor qualidade de vida. A curta duração da vida da criança pode representar, para o espírito que animava, o complemento de existência precedente interrompida antes do momento em que devera terminar, e sua morte, também não raro, constitui provação ou expiação para os pais. O esclarecimento e o consolo oferecidos pelo Espiritismo tornam mais leve a tristeza que representa, em especial, a morte na infância. Mas há males nesta vida cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Analisando esta questão de perto, Allan Kardec assim se expressa. Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimentos? Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Se se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra, que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para que se vissem neste mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal? Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir e em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. O espírito Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, em mensagem datada de 1863, esclarece, pondera e aconselha. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro,
e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima da terra, a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal, a sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível, numa encarnação de 20 anos, a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais então das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós, que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar a esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus
que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas, sentireis aspirações grandiosas, que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Por outro lado, reflitamos com Kardec. Se uma única existência tivesse o homem, e se extinguindo-lhe ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano da que morre na infância, para gozar sem esforços da felicidade eterna, e com que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão duras, a que se vê submetida a outra metade? Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor, para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos se podem queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento dos seus atos, como tem deles a responsabilidade. Sorte das crianças depois da morte. Ao desencarnar, o espírito que animava o corpo de uma criança nem sempre retorna de imediato à fase adulta. É bem verdade que volta ao seu precedente vigor, uma vez que não sofre mais as limitações da vida no plano material. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. O livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, registra a respeito da sorte das crianças após a desencarnação interessante diálogo entre os espíritos Hilário e Blandina. Esta, ao que parece, a vigilante mais responsável pelos pequeninos na instituição espiritual Lar da Bênção. E diz o seguinte: antigamente na Terra, considerou Hilário, conforme a teologia clássica, supunhamos que os inocentes depois da morte permaneciam recolhidos ao descanso do limbo, sem a glória do céu e sem o tormento do inferno. E nos últimos tempos, com as novas concepções do espiritualismo, acreditávamos que o menino desencarnado retomasse de imediato a sua personalidade de adulto. Em muitas situações, é o que acontece, esclareceu Blandina afetuosa. Quando o espírito já alcançou elevada classe evolutiva, assumindo o comando mental de si mesmo, adquire o poder de facilmente desprender-se das imposições da forma, superando as dificuldades da desencarnação prematura. Conhecemos grandes almas que renasceram na Terra por brevíssimo prazo, simplesmente com o objetivo de acordar corações queridos para a aquisição de valores morais, recobrando logo após o serviço levado a efeito a respectiva apresentação que lhes era costumeira. Contudo, para a grande maioria das crianças que desencarnam, o caminho não é o mesmo. Almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente acham-se relativamente longe do autogoverno. Jazem conduzidas pela natureza à maneira das criancinhas no colo maternal. Não sabem desatar os laços que as aprisionam aos rígidos princípios que orientam o mundo das formas e por isso exigem tempo para se renovarem no justo desenvolvimento. É por esse motivo que não podemos prescindir dos períodos de recuperação para quem se afasta do veículo físico na fase infantil, uma vez que depois do conflito biológico da reencarnação ou da desencarnação, para quantos se acham nos primeiros degraus da conquista de poder mental, o tempo deve funcionar como elemento indispensável de restauração.
e a variação desse tempo dependerá da aplicação pessoal do aprendiz à aquisição de luz interior, pelo próprio aperfeiçoamento moral. Essas considerações justificam, assim, a existência de inúmeras instituições de auxílio à infância no plano espiritual, seja para adequá-las à realidade da nova moradia, seja para assisti-las numa nova encarnação. A título de ilustração, citaremos alguns exemplos extraídos da literatura espírita. Lar da Bênção. Fonte: Livro Entre a Terra e o Céu, ditado pelo espírito André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pela FEB Editora. Diz o seguinte: é uma importante colônia educativa, misto de escola de mães e de domicílio dos pequeninos que regressam da esfera carnal. Essa colônia, situada no espaço espiritual correspondente às terras brasileiras, tem como objetivo preparar mães para a maternidade responsável e atender as crianças que desencarnam e encarnam. Tais crianças encontram aí o apoio necessário ao seu reajustamento espiritual. Assim é que nos primeiros momentos, como libertos do corpo físico ou enquanto lhes dure o equilíbrio, são abençoadas pela assistência superior e amiga dos benfeitores espirituais do Lar da Bênção e pelo afeto inesquecível daquelas que foram suas genitoras, as quais, ainda presas aos liames da carne, são, no entanto, levadas à colônia para auxiliar e acompanhar o reerguimento dos filhos. Cidade de Castrel. Fonte: Livro A Vida Além do Véu, ditado por espíritos diversos, recebido pela escrita mediúnica mecânica do reverendo inglês G. Valiowell, tradução de Carlos Imbassarri, FEB Editora. Essa colônia espiritual, cujas informações nos chegam com a primeira edição do livro acima citado, em 1921, tem como tarefa básica o atendimento à infância. Recebe espíritos desencarnados na infância, prepara-os para a nova realidade da vida, reintegra-os aos planos que lhes são destinados após terem retornado à forma adulta, ou prepara espíritos para a reencarnação, acompanhando-os na fase infantil. Apesar de a linguagem predominante no livro não ser atual, é uma obra de leitura agradável que muito nos esclarece. A colônia, situada entre montanhas, possui uma cúpula dourada no centro, cercada por um terraço cheio de colunas. Uma longa rua corta a cidade de um extremo ao outro, formando uma alameda, onde estão localizadas as residências dos seus dirigentes. Há muitos terrenos, espaçosos edifícios e construções para o atendimento à criança. Vivem aí muitos trabalhadores do campo, dedicados à horticultura, e muitos da cidade, dedicados a tarefas juntos à infância. É uma localidade muito bela e iluminada. Há muitas fontes de água e predominância de ambiente harmônico. O desejo do bem é nota reinante. Muito bem, meus queridos, esta é a nossa matéria de estudo de hoje. Interessantíssima, não é mesmo? Nos falando sobre a sorte das crianças depois da morte. O que nós precisamos compreender é que as crianças são também espíritos. Espíritos que reencarnaram e que não cresceram até a vida adulta muitas vezes, mas que são também espíritos que vieram aqui para complementar débitos anteriores, às vezes
apenas como seres amorosos que vieram até aqui auxiliar nas provações necessárias aos pais e aos familiares, e muitas vezes também complementar ainda poucos débitos que ficaram para trás, e então desencarnam aí na tenra idade humana, aqui física da Terra, mas na verdade são espíritos que já são espíritos antigos, não é mesmo? Não são sempre crianças. Claro que quando retornam à vida espiritual, por um tempo até que se adequem novamente à vida espiritual, serão sim cuidadas como crianças lá no mundo espiritual. Mas, posteriormente, quando acostumarem com a ideia da espiritualidade, que é a vida real, então retornarão ao seu estado espiritual na forma adulta. Esta é uma matéria muito importante de nós escutarmos novamente sobre essa aula, procurarmos maior compreensão e entendimento, para que nós possamos também superar a dor da perda dos pequeninos ainda aqui na Terra, não é? Porque, evidentemente, que nós, porque somos espiritualistas ou espíritas, não estamos livres da dor. Nós também sofremos quando perdemos os nossos queridos, especialmente se esses queridos forem crianças. Nós vamos passar sim por essa dor, mas o Espiritismo nos traz a consolação maior, sabendo-se que as vidas não estão perdidas, elas prosseguem do outro lado. E esses espíritos que desencarnaram aqui no corpo infantil, eles prosseguirão vivos, continuam lá do outro lado, abençoando as vidas das suas mães, das suas famílias, elevando pensamentos positivos. Então é importante também que essas mãezinhas, que esses pais, que essas famílias que ficaram, procurem compreender para que não levem até esses seres a sua dor, porque eles também sentem as dores, como disse Sanson, as dores desarrazoadas, não é? Aquelas dores exageradas chegam também a esses espíritos. Então é importante que a gente possa refletir e compreender, procurando elevar o nosso pensamento o máximo possível quando houver a perda de uma criança, lembrando que ela também é um espírito e que ela estará acolhida, abrigada em colônias especiais para as crianças no mundo espiritual e que posteriormente retomará a sua posição como espírito eterno na forma adulta. Então, desta forma vamos terminando o nosso estudo de hoje. Desejo ótimas reflexões a todos e ainda lhes convido para que todas as segundas-feiras às 19 horas venham estar comigo aqui no canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que juntos possamos partilhar o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Todas as terças-feiras, às 19 horas, minhas queridas amigas e irmãs, venham estar aqui reunidas conosco, para que nós possamos juntas usufruir do trabalho terapêutico ofertado por mim aqui no canal Universo da Mulher com Anita Castro, que é o Rebordando Linhas Ancestrais, um trabalho terapêutico a partir do bordado que tem sido maravilhoso para todas nós. Venha participar, querida. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, nós temos o Evangelho no Lar, quando nós recebemos os eflúvios benditos da visita de Jesus e de sua comitiva espiritual para abençoar e iluminar os nossos lares e as nossas vidas. Todas as quintas-feiras, às 18h30, nós temos os estudos da obra de André Luiz e todas as sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, nós temos ali os eflúvios benditos do passe recebidos da espiritualidade superior. Sendo assim, desejo que Deus Pai Todo-Poderoso, que Jesus Cristo, nosso amigo e nosso mestre, Maria Santíssima, nossa mãezinha muito amorável, e os nossos benfeitores espirituais, continuem sempre, como sempre fazem, nos estimulando ao bem e à nossa evolução, e que nós, com boa vontade e gratidão, possamos fazer dedicadamente a nossa parte. Um beijo no coração de todos
e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, meus queridos e minhas queridas. Muita paz e harmonia sobre os nossos caminhos.